A graça e a paz, amados. Aqui estamos com a lição de número 9 de jovens. O nosso título hoje é o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Hoje nós vamos aprender como Jesus treinou os seus discípulos, deixando o exemplo e o modelo, que é eterno. Então nós vamos ter uma lição muito importante para os líderes. E também eu quero, caso você não se inscreveu, te pedir aí para você se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, compartilhar aí com seus amigos, seus grupos, tá bom? E dar um toquinho no sininho para você receber avisos de novos vídeos. Nós temos aí mais de 500 vídeos, para você se inscrever. Se caso você não se inscreveu ainda, é só tocar aí do lado direito na palavra inscrever. Tocou, pronto, tá bom? E para você ver os vídeos que você quiser dos 500 e alguma coisa que eu tenho, é só você clicar em vídeo, tá? Aí você vê aí os vídeos que você quiser, tá bom? Deus te abençoe e não se esqueça de ver os meus anúncios, porque nosso vídeo é monetizado, nosso canal. Aí você vendo os nossos anúncios, você está ajudando o canal na monetização, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto. Aí compartilha aí com seus amigos, ajuda a gente aí a continuar, ensinando a palavra aqui no YouTube, ok? Então vamos lá. Bem, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus, certo? O nosso texto principal, que está em Mateus 10:1, diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então Jesus, ele chamou a si os seus discípulos e deu a eles o poder. Bem, isso aí a gente não pode dar, Só quem pode dar o poder é Deus. Então Jesus deu aos seus discípulos o poder sobre os demônios, certo? Para expulsar eles e também para curar todo tipo de enfermidade. Você pode ler isso em Mateus 10:1. Então, Jesus ele discipulou os apóstolos e deixou o modelo, de um discipulado eficiente e eficaz. Ok? Bem, a nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 5, tá? E o objetivo da lição, o primeiro objetivo é saber como se deu a escolha dos primeiros discípulos, como Jesus escolheu. E o segundo é compreender o treinamento de Jesus com os primeiros discípulos e mostrar que a liderança de Jesus, ela era discipuladora. A liderança de Jesus tinha o ensinamento, certo? Ele foi para o céu, mas deixou os seus apóstolos preparados para dar continuidade à obra. Esse aí é um modelo para a gente. Ninguém faz nada sozinho. E nem vamos ficar aqui para semente. Uma hora a gente vai embora. E é bom a gente deixar alguém preparado, Bem, Jesus é o modelo de líder, certo? Um dos aspectos assim, mais significativos da sua liderança era o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos, treiná-los, para dar continuidade à sua obra. Então Jesus chamou a si os seus discípulos, ele escolheu quem ele queria, Depois treinou, ensinando, falando e dando o exemplo, certo? Qual a finalidade disso? Para eles darem continuidade à sua obra. Jesus, ele teve um ministério muito curto, 3 anos e meio, aproximadamente, e foi embora para o céu, que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então foi um ministério curto, então ele precisaria de alguém para dar continuidade. E os apóstolos foram as pessoas escolhidas por ele para dar essa continuidade a essa obra. E eles fizeram isso com bastante eficácia. Bem, Jesus, ele escolhe os seus discípulos,
os apóstolos, eles são convocados, né? Está lá em Mateus 10, certo? E a Bíblia diz que Deus, Jesus, né? Chamando assim os seus discípulos, Deus de poder. E tem o nome deles aqui, ele escolheu 12 apóstolos. Um foi o traidor, né? Então, o evangelista Marcos, o Mateus, eles explicam bem isso aí. Então Jesus chamou o que ele quis. Lá em Marcos 3,13, a Bíblia diz que Jesus chamou assim os que ele quis. Então Jesus não teve interferência de ninguém, de nenhum teólogo do Sinédrio, né, nenhum doutor da lei, nenhum escriba, não. Jesus, ele chamou assim os que ele quis. Pronto. Entendeu? Isso aí é que foi importante. Então, esses textos mostram que estes cumprirem, né, eles teriam que cumprir a missão para o qual foram designados. Então, os apóstolos tiveram que lidar com Jesus, o seu mestre, pessoalmente. Entendeu? Não tem coisa melhor do que alguém desenvolver, né, o seu discipulado, a sua chamada, o seu dom, do que ele conviver com aqueles que o ensinam, né? Não adianta ser destacado, não se aprende nada separado, destacado, só teoricamente. Tem que aprender na prática. Jesus chamou a si os que ele quis, certo? E eles lidaram com Jesus pessoalmente, certo? Nós somos pessoas, e para a gente se desenvolver, nós precisamos lidar um com o outro pessoalmente, entendeu? Então, esses foram os 12 vocacionados para testemunhar de Jesus, entendeu? Eles foram chamados, vocacionados e autorizados. Ele não só chamou, mas vocacionou. Não só vocacionou, mas autorizou eles, ou seja, deu autoridade a eles para irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E também ide e ensinai, certo? Esses apóstolos, a própria palavra apóstolo significa isso, enviado, né? No grego, ok? Tudo que eles precisavam, eles receberam de Jesus, certo? Eles não foram chamados por Jesus. Preste atenção na importância do discipulado de Jesus. Eles não foram chamados por Jesus e ficaram um pouquinho com Jesus e cada um voltou para sua casa, cada um voltou para o seu trabalho. Não, eles foram convocados por Jesus e ficaram juntos de Jesus até que Jesus foi para o céu. Entendeu? Esse é que foi o verdadeiro discipulado de Jesus. Eles ficaram sempre com eles, juntinho ali. Entendeu? Então, Jesus, ele chamou, vocacionou e deu autoridade. Eles foram nomeados por Jesus, para ir pregar o evangelho a toda criatura. Ok? Então, e essa chamada se deu no início do ministério de Jesus. Ok? Então, Jesus mostrou a visão. Entendeu? Ele já tinha essa visão. Jesus era um visionário. Ele sabia que o ministério dele estava limitado ali a Israel. Ele disse: eu fui chamado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando ele ressuscitou, ele falou: agora não. Agora vocês vão ir por todo o mundo e pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Onde tiver gente, prega. Aonde tiver gente, tem um campo missionário. E também vocês não vão só pregar, vocês também vão ensinar a todas as nações, não é só a nação de Israel. Os discípulos ficaram até meio assustados, mas vai sair dos termos de Israel? É isso aí, é todo o mundo, todas as nações, toda a criatura, é isso aí. Então Jesus tinha uma visão, e ele passou essa visão para os seus apóstolos, para os seus discípulos, entendeu? Então essa designação não foi uma designação localizada, mas uma designação global, mundo todo, entendeu? E diante disso também o mestre não contentou
com sucesso imediato, mas viu a necessidade de avançar mais ainda, entendeu? Então isso aí a gente precisa entender, né, que as orientações que Jesus deu aos apóstolos nos mostram o quê? Que é preciso ter foco naquilo que realmente é importante. E também é necessário saber qual a mensagem que deve ser pregada, certo? Então, a missão tem que ser cumprida. E tudo aquilo que a gente consegue realizar é quando a gente é focado naquilo. Entendeu? A gente tem que ter foco. Entendeu? Tem pessoas que ele não tem prioridade. Ele tem uma prioridade agora. Aí amanhã já muda. Quando Jesus falou ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o foco era esse. O objetivo principal era esse. Eles não podiam mudar. Criar instituição, criar isso, criar aquilo. Não, o foco é pregar o evangelho a toda criatura. O foco é ensinar, fazer discipulado, fazer discípulo. Eram essas duas metas que Jesus deu. Então eles tinham que focar naquilo. E você estuda o livro de Atos, eles foram bem sucedidos. Porque eles focaram na pregação do evangelho. E depois no ensino. Lê as epístolas de Paulo, vê como que Paulo fazia a obra de Deus. Então eles não saíram da orientação que Jesus deixou. E o Espírito Santo completou na vida deles aquilo que precisava. Eles receberam o poder. Entendeu? Bem, a gente deve prestar muita atenção naquilo que a gente aprende na palavra para colocar em prática. Entendeu? Às vezes a pessoa quer fazer tudo de uma vez, quer fazer muita coisa e não faz nada. Procura ver qual é o foco. Qual é o teu dom, qual é a tua chamada. E focaliza nela. Teu dom é ensinar, se dedica. Seu dom é pregar, se entrega a isso. Entendeu? Descobre qual é o teu dom. Descobriu, se dedica, cai de cabeça. Entendeu? É isso que Deus quer. Quando a gente descobre o que Deus, qual é a nossa missão, né? Qual é o nosso dom, qual é a nossa chamada, quando a gente descobre isso, a gente se dedica a ela, aí Deus vai nos usar. Entendeu? É isso que Deus quer. Não adianta a pessoa querer fazer tudo e não faz nada. Entendeu? É igual uma profissão. Tem pessoas que se dedicam a uma profissão e faz bem feito. Tem pessoas que têm 10 profissões, nenhuma é bem feita. Entendeu? Então a vida espiritual, a vida ministerial, a chamada de Deus é assim. Deus te chamou, entendeu a chamada, entendeu o que Deus quer de ti, se dedica. Entendeu? Então, é isso que Jesus deixou bem claro. Treinamento de Jesus. Bem, a força na fraqueza. Então, um dos 12 apóstolos, nenhum dos apóstolos, né, fazia parte da alta cúpula. É importante que Jesus, ele não foi lá no Sinédrio, ele não foi lá na escola dos rabinos buscar um líder, buscar os apóstolos. Ele não foi lá na nata lá dos judeus buscar os apóstolos. Ele não foi lá nos escribas, nos fariseus, né? A Bíblia diz que ele não foi lá na cúpula religiosa judaica. Entendeu? Mas pelo contrário, ele foi buscar, né, lá na pescaria, na coletoria, né? Foi buscar um coletor de impostos, foi buscar um pescador e assim por diante. Entendeu? Ele não desmereceu a outra parte, mas ele não viu firmeza lá. Ele procurou, né, ir a um lugar que aparentemente não tinha nenhuma relevância espiritual nem ministerial. Jesus foi procurar homens para dar continuidade à obra dele, entendeu? Num lugar irrelevante onde ninguém iria. Ninguém ia procurar num pescador ignorante, né, alguém para dar continuidade a uma obra tão importante, certo? Então é assim que funciona com Deus. Ele sempre procura o improvável para fazer o que é provável. Ele sempre vai no lugar onde homem nenhum ia ou iria. Entendeu?
É assim que funciona com Deus. Ele usa as coisas que não são para envergonhar as que são. Ele usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. E assim por diante. É assim que funciona com Deus, deixando claro que ninguém pode se gloriar diante dele. Entendeu? É assim que funciona com Deus. Então, esses homens simples, pescadores, cobradores de impostos, né, são algumas das características dos que foram escolhidos por Jesus, que nem eu já falei, entendeu? E eles foram treinados por Jesus, é isso que é o importante. Eles aceitaram ser treinados, eram homens humildes e que estavam sedentos e esperavam o Messias, entendeu? Eles esperavam o Messias do jeito que viesse. Esperavam o Messias, aceitavam a forma que ele viria, como Jesus veio, humildemente. Já os doutores lá, eles esperavam o Messias também, mas o Messias do jeito deles. Esse é o grande problema. Essa é a grande diferença. Esses dois grupos esperavam o Messias, mas um aceitava o Messias do jeito que ele veio, e os outros aceitariam, sim, se viesse do jeito deles. Aí não funciona. Tem gente que aceita as coisas de Deus, mas do seu jeito. Aí não funciona. Nós temos que aceitar as coisas de Deus como é. A palavra diz. Entendeu? Então é assim. Então, esses homens, né, eles não tinham assim um perfil de líder. Tinha sim, naturalmente, como Pedro, né? Mas um perfil de líder, segundo os padrões, né, dos líderes religiosos judaicos, não tinha um perfil, entendeu? Então foi exatamente nas limitações e nas fraquezas que Jesus manifestou o poder dele na vida deles, entendeu? Então é aquilo que Paulo escreveu, né? Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, ok? Escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. Então, com Deus funciona assim. Quem se acha muita coisa não é nada, porque ele vai ter que enfrentar o mundo espiritual. E o mundo espiritual maligno só se enfrenta e vence no poder de Deus, não na sabedoria humana. A sabedoria humana tem a sua necessidade, mas ela é limitada. Só no mundo espiritual é que a gente precisa da sabedoria de Deus. Entendeu? Então, o Deus operou, né, e continua operando o poder por intermédio de quem se acha muita coisa, não faz nada. Nós temos que entender o seguinte: Deus treina a gente através dos processos que a gente passa, as lutas que a gente passa. Vocês vejam que os apóstolos foram treinados, passaram muita prova, muita decepção, né? Negaram a Jesus, abandonaram Jesus, entendeu? Foram incrédulos. Tomé foi um dos cabeças dos incrédulos, certo? Então eles passaram por um processo, caíram. Jesus levantou, Jesus teve paciência com eles para treiná-los. Então tudo isso nos mostra o quê? Que para se preparar para a liderança é um processo, não é uma coisa rapidinho. Hoje eu aceito Jesus, amanhã eu já sou um líder. Não, não é assim. Há uma escada, há os degraus para subir. É preciso que a gente entenda isso. O processo de treinamento, né? Então Lucas, em 6,13, ele mostra que os 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolos, enviados, né? Os 12 apóstolos. Então, eles tinham que passar por um processo, e o processo era lento. Entendeu? Mas era lento, mas era o que? Gradual e progressivo. Eles cresceram, né? Aqueles tombos que eles tomavam, aquelas precipitações, tudo isso trouxe o que para eles? Experiência. Entendeu? E mostrou o quê? Que eles dependiam cada vez mais de Deus. Cada fracasso é uma voz dizendo: ó, você precisa mais de Deus. Sem Deus você não é nada. Cada fracasso mostra isso. Então, se você é um líder ou está começando agora, de vez em quando você fracassa, infelizmente isso faz parte do processo.
eu só te digo uma coisa, não desanima e nem desista. Continue firme e um dia você vai atender aquilo que Deus quer. Há um processo e há um tempo. Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todas as coisas. Entendeu? Então, há muito do que se falar do treinamento que os 12 foram submetidos, mas veremos somente alguns pontos aqui que o autor traz. Primeiro, Jesus tratou o egoísmo, a soberba e a prepotência, tornando eles humildes. Eles eram orgulhosos, prepotentes, achavam que podiam de si mesmo, e através dos fracassos deles, Jesus mostrou que não era nada disso. E qual foi o final? Se tornaram humildes. Entendeu? Jesus tratou isso, entendeu? Jesus abriu o entendimento deles para eles entenderem aonde eles estavam envolvidos. A pessoa tem que saber aonde eles estão envolvidos, né? Eu estou na igreja, eu tenho que ter noção do que eu estou fazendo e aonde eu estou vivendo. Eu não posso estar no mundo da lua, entendeu? Eu tenho que saber que eu estou dentro de um processo. Outro, fortaleceu a fé deles. Jesus nunca desanimou eles, mas foi sempre sincero. Entendeu? Quando ele foi preciso dizer que Pedro estava dando lugar ao diabo, ele falou. Quando ele foi preciso dizer que um deles era o traidor, ele falou. Quando alguém pediu para um estar à direita ou estar à esquerda e foi necessário Jesus dizer que eles não sabiam o que estavam pedindo, ele disse também. Jesus sempre foi gentil, mas sempre foi duro. Sempre disse a verdade. Entendeu? Ele fortaleceu a fé dele, revelou o aspecto eterno da missão da qual eles estavam envolvidos. Certo? Jesus mostrou a eles que a missão que eles estavam envolvidos não era temporal só para essa vida. A missão que eles estavam envolvidos era para a vida eterna. O que eles iam pregar, ou iriam pregar, né, significaria, né, o destino eterno das pessoas. O inferno se recusassem e o céu se aceitasse. Então, era uma coisa séria que eles estavam envolvidos, não era algo passageiro, era algo eterno. Entendeu? É isso aí que a gente precisa entender. Então, durante esse treinamento, né, Jesus ele tratou com cada um, e cada um tinha uma personalidade. Pedro era diferente de João, João era diferente de André, e assim por diante. Jesus, ele tratou ali com diversas, né, ele lidava com vários tipos de pessoas ali, muito diferentes uma das outras, mas ele sabia como tratar. Então, nós que somos líderes, nós temos que saber que nem todo mundo é igual. Um líder que tem essa ideia que todo mundo é igual, que dá para levar todo mundo igual robô, já errou o alvo. Entendeu? Você lida com pessoas muito diferentes de você, muito diferentes um dos outros. Entendeu? Quando você vê 10 pessoas, você vê 10 pessoas diferentes, que não existe ninguém igual a elas. Então a gente tem que saber lidar com isso também. Entendeu? Então o resultado do treinamento, se você vê no Pentecoste, quando eles foram revestidos de poder no dia de Pentecoste, e ali começou uma nova história para os discípulos. Entendeu? Ali sim, o entendimento deles abriram e eles começaram a colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus naqueles 3 anos e meio. Entendeu? Parte final. A liderança discipuladora, parte 3. Número 1, Jesus é o discipulado. Então, Jesus não somente ordenou acerca do discipulado, né, conforme está em Mateus 28, 19 e 20, mas durante seu ministério terreno esteve envolvido nessa tarefa, servindo de modelo para a igreja de uma forma especial ao líder cristão. Entendeu? Então, esse termo discipulado, ele vem do latim discipulatus, aponta para o trabalho de ensinar e instruir a outros. Então hoje nós temos, né, a missão de discipular, ensinar. E a gente sabe que é tudo segundo a espécie. Se o discipulador é negligente, não gosta de estudar a Bíblia, tem aí essas discrepâncias,
é lógico que ele vai fazer um discípulo igual a ele, negligente. Agora, se o discipulador ele né, dedicado, responsável, fiel às escrituras, é lógico que ele vai produzir segundo a espécie, ele vai fazer alguém igual a ele. Entendeu? Tudo é segundo a espécie nesse mundo. Um mau obreiro, ele faz um mau discípulo. Entendeu? Infelizmente é assim. Então, se você é um bom discípulo, você vai fazer um bom discípulo. Entendeu? Se você é dedicado, você vai ter discípulos dedicados. Porque eles vão olhar o teu exemplo também. Na obra de Deus não tem esse negócio de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso aí é no mundo. É o diabo que ensina isso por aí. Mas na igreja, no reino de Deus, é diferente. Faz o que eu digo e faz o que eu faço. Entendeu? O ensinamento não é só teórico, é prático e é pelo exemplo também. Nós temos que dar exemplo daquilo que a gente ensina. É óbvio que nós não somos perfeitos, temos nossas falhas. Nós temos que estar olhando só para o homem, nós olhamos para Jesus. Mas não pode escapar o exemplo de quem nos ensina. Né? Se eu ensino uma coisa e não vivo, eu já errei o alvo. Eu estou perdendo meu tempo. No reino de Deus não é assim que funciona. Eu tenho que praticar aquilo que ensino e ensinar aquilo que eu pratico. Ok? Então, é isso aí que a gente tem que fazer. O discipulador é aquele que trabalha na formação de discípulos que, por sua vez, são aqueles que aceitam aprender em sua companhia. Quem quer aprender, ensina. Agora, quem não quer também não tem como. Tem pessoas que querem ser, mas não quer aprender. Então, não adianta perder tempo com essas pessoas. Quem não quer fazer parte do discipulado, não quer aprender, não quer se esforçar, não adianta. Tem aquele que é preguiçoso mesmo, não quer aprender, ele quer fazer a obra do jeito dele. Esse aí se afasta. Tá? Então, os apóstolos, né, eles foram bem discipulados e colocaram em prática aquilo que aprenderam. Entendeu? Jesus, ele dedicou tempo para ensinar. Jesus foi pregador, ele foi ensinador, ele curou os enfermos, entendeu? Fez muitos milagres, mas o que ele mais fez foi ensinar. Muitas vezes ele separava os discípulos, levava os discípulos para um lugar deserto, com muita dificuldade, porque o povo não dava descanso para ele, atrás de milagres, e ele curava todos, né? Então, quer dizer, ele sentia que os discípulos precisavam aprender. Eles viam os milagres que Jesus fazia, eles viam, né, tudo que Jesus ensinava. Então Jesus ia para um cantinho lá, separado, para ensinar eles. Entendeu? Então, nós também temos que separar, né, para ensinar aqueles que querem aprender. Ok? Então, Jesus dedicou tempo. Então, nós que ensinamos a palavra, nós precisamos dedicar tempo para ensinar. Quem não quer dedicar tempo para ensinar não pode ser um discipulador. Entendeu? Tem que ter tempo para ensinar. Ok? Então, é isso aí que é importante, porque partindo desse princípio, tirando tempo para ensinar, as pessoas vão ser influenciadas pelo ensino. E quem é influenciado pelo ensino vai colocar em prática. E é óbvio que quem é influenciado pelo ensino vai ser influenciado pelo exemplo. Entendeu? Então os discípulos foram influenciados pelos ensinos de Jesus, pela vida de Jesus, por tudo que Jesus fazia. Entendeu? Então nós podemos ver que Jesus também era uma pessoa que era envolvido com seus discípulos. Ele dava liberdade aos discípulos de perguntar, de tirar suas dúvidas. Ele aproveitava esses momentos para ensinar. Às vezes uma pergunta que Pedro fazia, até uma pergunta chata, mas era uma pergunta que trazia resposta para a gente hoje, para muita gente. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Jesus exerceu a sua liderança preparando pessoas para representar ele
pregando o Evangelho, como fizeram os apóstolos. Então, o modelo de discipulado de Jesus. Então, Jesus não só treinou, né, mas ele deixou também um modelo de discipulado para nós, entendeu? Jesus não tratou o discipulado como algo isolado do seu ministério, fazia parte. Qualquer igreja, ela tem que ter um bom trabalho de ensino para fundamentar os membros na palavra, entendeu? Então, a gente tem que ver e seguir o exemplo de Jesus. Pregar é bom, curar os enfermos é ótimo, lógico, mas o discipulado, no conceito de Jesus, é mais importante, porque é um legado deixado, entendeu? O modelo de discipulado deixado por Jesus é algo que fluía, né, naturalmente, e acontece hoje. Quando a gente começa a ensinar a palavra de Deus corretamente, isso aí começa, o discipulado começa a fluir, né? Normalmente, as pessoas começam a praticar aquilo que aprendem. Agora, quem não ensina, a pessoa vai aprender o que se não tem ensino? Uma igreja precisa de discipulado, entendeu? Então, seguir o modelo de discipulado de Jesus é viver os princípios deixados. Agora, o principal princípio de Jesus qual era? O amor. Ele amava os seus discípulos. Querido, se você não amar os seus discípulos, se você não tiver amor por aqueles a quem você ensina, não tem muito valor não. Entendeu? Nós precisamos amar o que fazemos e amar as pessoas. Ter prazer de ajudar a pessoa. Entendeu? Encerrando aqui, o líder discipulador. Então, a semelhança de Jesus, todo líder cristão deve se empenhar que a sua liderança seja caracterizada pelo discipulado. Entendeu? Segundo o modelo que Jesus deixou. Entendeu? Podemos afirmar que a liderança discipuladora é dedicada a outras pessoas, a outros, entendeu? Então é isso aí que a gente tem que entender. Porque o discipulado, ele é uma bênção na vida das pessoas. Precisamos entender isso. Entendeu? Então o líder discipulador não busca o próprio benefício, mas está interessado no bem do outro. Ok? Então, além disso, o líder discipulador compreende que a formação do caráter de Cristo em seu liderado não é uma tarefa para alguns dias, nem poucos meses, nem em vários anos, mas é um trabalho para a vida inteira. Então, para a gente ter, né, um caráter que realmente se espelha em Cristo, não é uma coisa de uma noite para o dia. Cada dia mais o Espírito Santo vai formando em nós a imagem de Cristo. Porque o trabalho do Espírito Santo na terra é um trabalho de discipulado também. E qual é o trabalho do Espírito Santo? É levar o crente à imagem de Cristo. O maior trabalho que o Espírito Santo tem na terra é fazer com que esses crentes, nós, sejamos igual a Cristo. Olha que mão de obra. Pegar esses crentes cascudos e fazer eles serem igual a Jesus. É essa obra do Espírito Santo. Me levar a ser igual a Cristo. É o maior discipulado da terra que o Espírito Santo faz. Então, o discipulado é isso. Quando você está discipulando alguém, você está levando essa pessoa a ser igual a Jesus. Ok? Então, que Deus te abençoe e até a próxima lição, quando nós vamos estudar uma liderança chamada para restaurar. Que Deus te abençoe, se inscreva aí, deixa o seu like, assista aí os nossos anúncios, deixa seu comentário de onde você é, tá bom? Um abração, Deus te abençoe.